Sabe aquela sensação de sofrimento? É um tipo de gemido que parece que todo mundo no planeta conhece. Mas e se o destino desse gemido fosse totalmente diferente, dependendo de quem o sente? Nesta análise, a gente vai mergulhar numa ideia bem forte, baseada numa mensagem do bispo Edir Macedo, que basicamente divide o mundo em dois reinos com dois destinos completamente opostos. O ponto de partida é essa imagem visceral. Toda a criação geme e está juntamente com dores de parto. Pensa só nisso por um instante. A ideia de que o mundo inteiro, tudo, está num estado de dor, mas também de expectativa, sabe? Como se estivesse esperando algo novo nascer. É uma sensação que, de um jeito ou de outro, todo mundo consegue reconhecer. E é aí que a gente chega na pergunta principal. Se todo mundo sofre, se esse gemido é universal, será que ele é sempre a mesma coisa? Ou será que existe alguma diferença fundamental que muda todo o jogo? É exatamente isso que a gente vai descobrir. Então, vamos lá. Primeiro, vamos partir de um ponto em comum, a ideia de que vivemos num mundo em dor. A mensagem começa com essa base, de que o sofrimento é uma realidade que todos nós compartilhamos. A ideia aqui é bem direta. Ninguém escapa. Não importa se a pessoa pertence ao que é chamado de reino de Deus ou ao reino do mundo. Esse gemido, o sofrimento, é simplesmente parte do pacote de ser humano de viver neste corpo físico. E é aqui que a análise introduz uma divisão fundamental. Para entender o propósito por trás de todo esse gemido, é preciso primeiro entender a ideia de que existem dois reinos, e eles são totalmente opostos, quase como se estivessem em guerra um com o outro. E olha, não é para pensar em lugares no mapa, tá? A gente está falando de estados de ser. De um lado, você tem o reino da carne, focado nas coisas materiais, do outro, o reino de Deus, que é totalmente espiritual. E segundo a mensagem, toda e qualquer pessoa vive em um desses dois reinos. E dá uma olhada no contraste, é gritante. O reino do mundo, que vem da carne, é todo sobre o desejo de receber. Já o reino de Deus, que nasce do Espírito, tem a lógica invertida, o impulso é dar. Um busca a glória aqui e agora, os aplausos. O outro está de olho numa glória que ainda está por vir. São como água e óleo. Ok, com essa divisão bem clara na cabeça, a gente chega ao ponto crucial. Se todo mundo sofre, não importa o reino, o que faz a diferença de verdade? Bom, não é o sofrimento em si, é a perspectiva. É gemer com esperança ou sem esperança nenhuma. E aqui está o coração da mensagem, o pulo do gato. O gemido de quem está no reino do mundo é um gemido de medo, de incerteza, de não saber o que vem depois. Já o gemido de quem está no reino de Deus é completamente diferente. É um gemido de expectativa que vem com uma certeza absoluta sobre o futuro. Essa frase do apóstolo Paulo, citada na fonte, talvez seja a ilustração mais radical dessa mentalidade. Para mim, o morrer é ganho. Imagina só, para alguém que está firme no reino de Deus, a morte não é vista como uma perda, é um lucro. Por quê? Porque existe uma certeza inabalável sobre o destino final. Então, para resumir a ópera, no reino do mundo, o sofrimento termina numa separação definitiva, sem consolo. Fim de jogo. No reino de Deus, é só uma transição. É o último passo para ser glorificado junto a Cristo. Ou seja, de acordo com essa visão, é receber um corpo novo e eterno. Certo. Isso tudo levanta uma pergunta bem óbvia, né? Como é que alguém se torna cidadão desse reino de Deus? Desse lugar onde o sofrimento vem com esperança? A mensagem descreve um processo espiritual bem específico para isso. O conceito central é o de nascer de novo. O sermão bate muito nessa tecla. Todo mundo tem um nascimento físico, o nascimento da carne. Mas para entrar no reino de Deus é preciso um segundo nascimento, um que vem do Espírito. E esse processo é apresentado em 4 passos. Tudo começa com ouvir a palavra de Deus. Depois, não adianta só ouvir, é preciso tomar a decisão de aceitar e se submeter a ela. A partir daí, a pessoa está apta a receber o Espírito Santo, que é quem faz a transformação acontecer. E o resultado é nascer de novo dentro do reino de Deus. E essa frase aqui reforça o quão central o Espírito Santo é nesse processo todo. Segundo essa visão, ter o Espírito de Deus não é um bônus, um opcional. É a própria marca de que a pessoa pertence a Deus. É como o selo que confirma a cidadania. Sem ele, não há pertencimento, simples assim. Ah, e tem uma distinção bem importante que é feita aqui.
A igreja de verdade, segundo essa mensagem, não é um prédio, não é uma denominação com uma placa na frente. É o corpo espiritual, formado por todas as pessoas, onde quer que estejam, que nasceram do Espírito e agora fazem parte da família de Deus. Certo? Então, uma vez que alguém tem essa cidadania espiritual, o que isso significa na prática, no meio do sofrimento do dia a dia? A parte final da mensagem explora essa nova identidade, que é resumida na frase, mais que vencedores. Pensa nessa metáfora. O corpo físico é como um vaso de barro. É frágil, comum, pode rachar a qualquer momento. Mas o que realmente importa, segundo essa mensagem, não é o vaso, mas o tesouro que ele carrega dentro, o Espírito Santo, que é descrito como ouro puro. E essa ideia leva a uma segunda metáfora que é ainda mais forte. A Arca da Aliança, aquele objeto super sagrado do Antigo Testamento que guardava a presença de Deus, pois é, ela foi substituída. Agora, cada pessoa que nasceu do Espírito se torna uma arca viva, uma arca ambulante da presença de Deus. E o que essa nova arca carrega? Não são objetos físicos, são realidades espirituais. A pessoa passa a carregar consigo a palavra de Deus na mente, o Espírito de Deus no seu interior e a autoridade do nome de Deus. Ela se torna, literalmente, um santuário ambulante. E quando alguém entende essa realidade interior, isso gera uma confiança exterior que é inabalável. A mensagem culmina nessa pergunta retórica: se Deus é por nós, quem será contra nós? A ideia é que se a força mais poderosa do universo está do seu lado, o que no mundo pode, de fato, se opor a essa pessoa? A mensagem, então, encara de frente os piores sofrimentos que se pode imaginar: tribulação, angústia, perseguição, fome. E a conclusão é que nenhuma dessas coisas, por mais terríveis que sejam, tem poder para separar essa pessoa do amor de Deus que habita nela. Então, a posição de quem pertence a este reino, mesmo no meio de todas essas lutas, não é de simples sobrevivência, é de vitória esmagadora. A declaração final é mais do que vencedores, por meio daquele que os amou. E assim a gente volta para o começo, mas agora com uma perspectiva totalmente nova. A análise toda nos deixa com essa reflexão final. Já que o gemido é universal, é inevitável, a verdadeira questão que fica é sobre a natureza desse gemido. É um gemido que termina em desespero ou é um gemido que é o começo da esperança?